começo de One Piece, tudo era muito simples. Criminosos navegavam pelos mares, a marinha aparecia para enfrentá-los e havia um garoto sonhador que queria se tornar o rei dos piratas. Porém, à medida que o tempo foi se passando, o Oda nos mostrou que as coisas eram bem mais complexas e que no fim, tudo o que a gente conhece é uma grande mentira, criada por alguém que governa o mundo há séculos e o confronto final não vai ser apenas uma luta entre pessoas, mas sim uma guerra entre entidades. Pessoal, nos primeiros capítulos o mundo de One Piece parecia relativamente simples de entender. Existiam ilhas, existiam piratas, existia a marinha, existia a Grand Line e existia um tesouro lendário esperando por quem tivesse coragem suficiente para navegar até o fim daquele mar. O foco estava em sonhos individuais, na formação de uma tripulação, em mapas, tesouros e culturas locais espalhadas por ilhas diferentes. Era uma fantasia pirata cheia de aventura, mas ainda dentro de uma lógica compreensível. Mesmo assim, desde muito cedo, existiam detalhes que já indicavam que aquele mundo não era normal. A Grand Line carregava um clima praticamente impossível de prever. A Red Line cortava o planeta inteiro ao meio. O Calm Belt estava cheio de monstros grandes demais para fazer sentido dentro de qualquer ecossistema comum. Existiam ilhas flutuando no céu, correntes marítimas que desafiavam qualquer lógica de navegação, bússolas comuns que simplesmente paravam de funcionar dentro daquele mar, obrigando todo mundo a depender de um log pose só para sobreviver. Esses detalhes na época pareciam apenas construção de mundo. Só depois de acompanhar a obra por milhares de capítulos é que fica claro que o Oda nunca estava só inventando geografia estranha por estética. Ele estava plantando pistas. A própria forma do planeta já era, desde o início, parte do mistério. O salto entre esses dois momentos da obra é enorme. A história começa com Luffy enfrentando piratas comuns no East Blue. Hoje, em Elbaf e na reta final, estamos falando de Nika, o deus do sol, de Mu, o rei oculto que governa o mundo inteiro escondido, da Mother Flame, das armas ancestrais, da destruição completa de países inteiros, do aumento global do nível do mar e de textos antigos descrevendo mundos que existiram muito antes do atual. Essa mudança de escala não é aleatória. Ela mostra que o Luffy nunca esteve apenas atrás de um tesouro perdido. Aos poucos, sem perceber completamente, ele foi caminhando em direção a descobrir quem realmente moldou o mundo como ele é hoje, quem destruiu os mundos anteriores, por que essa história inteira foi apagada e por que o simples retorno do sol ameaça tanto a figura que se autoproclama o rei do mundo. E é exatamente em Elbaf que entra uma das descobertas mais importantes já feitas dentro da obra. Os textos antigos de Harley, guardado havia séculos dentro da biblioteca da Coruja, descrevem a própria história do planeta dividida em 3 eras diferentes, onde 2 delas terminou de forma catastrófica antes de dar origem à próxima. Isso muda completamente a escala do que estamos acompanhando. O mundo de One Piece não sofreu apenas uma grande tragédia no passado, ele atravessou ciclos inteiros de destruição e reconstrução, repetidos ao longo de um período de tempo que ninguém ainda conseguiu medir por completo. O primeiro desses ciclos, batizado de Primeiro Mundo, fala sobre o fogo escondido dentro da própria Terra e sobre a humanidade que, tomada pela própria ganância, ousou tocar naquilo que os textos chamam de Sol Proibido. Pessoal, a verdade é que não é necessário afirmar exatamente o que esse Sol Proibido representa, mas ele pode ser lido como uma energia primordial, uma fonte de poder extraída diretamente do próprio planeta, uma chama artificial, ou até uma tecnologia antiga demais para qualquer civilização conseguir controlar com segurança. Dito isso, o primeiro mundo termina em morte, em escuridão e em um conflito descrito como envolvendo forças quase que divinas. E talvez a leitura mais interessante desse colapso seja muito simples. Aquele mundo não caiu porque faltava poder disponível. Caiu porque existia poder demais concentrado nas mãos erradas. Essa ideia ainda ganha mais força quando olhamos para a própria Mother Flame, a maior criação do Vegapunk, uma fonte de energia praticamente ilimitada, capaz de abastecer o mundo inteiro e libertar países de qualquer disputa futura por recursos. Porém, existe uma coisa que a gente precisa deixar claro. A Mother Flame pode não representar exatamente o futuro da obra, pode representar o próprio passado voltando, disfarçado sob um novo nome. O Vegapunk provavelmente não inventou uma energia totalmente nova, ele redescobriu algo que já existia antes, o mesmo tipo de poder que a humanidade antiga já tinha tentado dominar e acabou perdendo o controle. A diferença é que, dessa vez, essa mesma energia acabou sendo entregue diretamente ao governo mundial e Mu já demonstrou, através da própria destruição de Luzia, exatamente o tipo de uso que pretende dar a ela. Seguindo, o segundo ciclo, batizado de Segundo Mundo, parece ser o período mais próximo do século perdido, e é ali que entram os elementos mais centrais da história atual. Joy Boy e Mu, o Reino Antigo, a aliança dos 20 reinos fundadores, as armas ancestrais, os poneglyphs e conexões diretas com lugares como Wano. É também dentro desse mesmo período que a própria inundação global parece ter acontecido, moldando fisicamente boa parte
parte da geografia que o mundo atual ainda carrega. Também foi aqui que descobrimos que havia uma certa relação entre Joy Boy e Imu, embora a gente ainda não tenha certeza do que se tratava. A gente ainda não sabe se os dois eram aliados, inimigos desde o começo, antigos companheiros ou até mesmo rivais. A única coisa que vimos até agora foi uma ligação onde os dois se apresentaram, indicando que foi a primeira vez que eles se falaram. De qualquer forma, o ódio que Imu carrega contra o nome de Nika ou contra o Joy Boy e contra qualquer sinal do retorno dessa mesma vontade sugere fortemente que essa guerra nunca começou entre estranhos. Provavelmente começou como uma ruptura entre pessoas que, em algum momento, dividiram exatamente o mesmo sonho. Também, dentro desse mesmo segundo mundo, existe uma frase específica registrada nos textos antigos que pode carregar uma das chaves mais importantes de toda essa mitologia. A ideia de que o homem matou o sol e se tornou Deus, provocando a fúria direta do próprio Deus do Mar. Existem pelo menos 3 leituras plausíveis para essa frase. A primeira sugere que o próprio Deus do Sol mencionado ali seria o Nika, e que essa morte representaria a derrota histórica de Joy Boy, abrindo espaço para que outra figura assumisse à força o próprio papel de divindade suprema. A segunda leitura trataria o Sol como a própria fonte de energia antiga, o tal Sol Proibido, sugerindo que matar o Sol significaria destruir ou tomar posse dessa energia, mudando completamente o equilíbrio daquela guerra em específico. Por fim, a terceira leitura aponta diretamente para o próprio Imu. Ele nunca teria sido, originalmente, uma divindade de verdade. Ele pode ter se tornado uma, na prática, justamente ao vencer aquele confronto e assumir à força o controle oculto do mundo inteiro. O próprio Vegapunk já confirmou algo essencial para essa teoria. O nível do mar subiu no passado por ação direta de intervenção humana, e isso muda completamente a leitura do próprio planeta. Não é à toa que a gente já viu uma prova disso. Quando Imu destruiu Luluzia, a ilha inteira desapareceu, um buraco gigantesco se abriu no oceano, terremotos são sentidos em várias partes do mundo, e o próprio nível do mar sobe como consequência direta desse ataque. Isso não parece só uma demonstração isolada de poder, parece uma pequena réplica controlada do mesmo tipo de catástrofe que provavelmente afogou o planeta inteiro centenas de anos atrás. Agora, juntando essas peças, fica cada vez mais claro que o mundo atual de One Piece é, na prática, um cenário pós-apocalíptico. Ilhas isoladas, oceanos elevados demais, rotas de navegação praticamente impossíveis, clima caótico, civilizações inteiras apagadas da própria história oficial, raças espalhadas de formas que fazem pouco sentido natural e tecnologias antigas completamente perdidas. Isso reposiciona completamente o próprio significado do século perdido. O governo mundial nunca apagou apenas o relato de uma guerra específica que ele venceu. Ele apagou a própria explicação do porquê o planeta inteiro é do jeito que é hoje. Enfim, esse mesmo segundo mundo deixou para trás 3 armas ancestrais: Plutão, Poseidon e Uranus, cada uma carregando poder suficiente para alterar o destino do mundo inteiro sozinha. E existe uma pergunta incômoda escondida nesse detalhe. O próprio Vegapunk já demonstrou surpresa com o fato dessas armas terem sobrevivido até o presente, sugerindo que foi o próprio Joy Boy que permitiu, de alguma forma, que elas continuassem existindo ao longo de todos esses séculos. Isso pode ser lido tanto como erro quanto uma estratégia deliberada. Talvez Joy Boy tenha preservado essas armas como o último recurso possível contra Imu e contra o próprio governo mundial que estava se formando. Se o próprio inimigo dele já tinha acesso a algum tipo de arma equivalente, faria sentido garantir que os aliados dele também tivessem meios reais de resistência. Diante disso, nós sabemos algumas coisas bem interessantes sobre cada uma dessas armas. Pluton está diretamente ligado ao Ano, ao Warrior 7, ao Frank e ao próprio Tom, através dos projetos que ele precisou destruir antes que caíssem em mãos erradas. Essa arma específica carrega dentro da própria narrativa uma pergunta moral pesada. Uma criação terrível pode ser justificada se for utilizada contra uma força ainda pior? Essa mesma discussão já apareceu em escala pessoal ainda em Warrior 7, quando o Tom defendeu que o navio nunca carrega maldade própria e que o problema real está sempre em quem decide utilizar aquela criação. Agora, a obra parece repetir essa mesma pergunta em escala mundial, questionando se armas como Pluton deveriam ser preservadas, destruídas ou simplesmente tiradas das mãos de quem historicamente sempre as usou para dominar e nunca para proteger. Infelizmente, isso é algo que só veremos quando as fronteiras de Wano forem abertas e Pluton ser libertada. Bom, seguindo, já Poseidon é diferente das outras 2 armas de um jeito fundamental. Ela não é uma máquina, é uma pessoa. Shirahoshi carrega o poder de comandar os próprios reis dos mares, e isso muda completamente a natureza do que uma arma ancestral pode representar dentro dessa mitologia. O segundo mundo não deixou para trás apenas objetos poderosos, deixou linhagens inteiras, vontades e poderes capazes de renascer, geração após geração, dentro de pessoas comuns. E isso coloca Shirahoshi numa posição essencial para o futuro da obra. Ela pode ser fundamental para mover a Arca Noah, para proteger povos inteiros, para alterar a relação histórica entre humanos e o fundo do mar, e possivelmente até para participar diretamente da queda da própria Red Line, cumprindo, sem talvez nem perceber completamente, uma promessa antiga que remonta direto ao próprio Joy Boy. Por fim, a arma utilizada para apagar a Luluzia do mapa muito possivelmente é a própria Uranus, e ela parece exigir a Mother Flame como fonte direta de energia para funcionar. Isso sugere algo importante. Imu já possuía essa arma havia muito tempo, mas talvez estivesse limitado justamente pela falta de uma fonte de poder suficientemente forte para utilizá-la de verdade. Só que agora, com esse
tipo de tecnologia em mãos, esse limite deixou de existir. Pessoal, ficou claro que Mu não estava simplesmente esperando uma nova arma aparecer, ele estava esperando literalmente uma bateria nova capaz de terminar aquela mesma destruição que provavelmente começou centenas de anos atrás e que ficou incompleta justamente pela falta desse tipo específico de energia. Diante disso, nós podemos concordar que o Vegapunk representa dentro da obra a tentativa mais moderna de recuperar conhecimento perdido. Energia ilimitada, paz entre nações, fim das guerras por recursos escassos e compreensão real do próprio mundo antigo. Só que cada criação dele acabou sendo usada sistematicamente pelo governo mundial para fins completamente opostos aos que ele sonhava. E isso cria uma contradição dolorosa no centro da própria história. O Vegapunk tentou, com sinceridade genuína, recriar uma espécie de sol para salvar o mundo inteiro. Contudo, o Imu transformou essa mesma luz em uma sentença de morte, utilizando ela exatamente do jeito que a humanidade antiga já tinha feito séculos atrás com o próprio Sol Proibido. Bom, vamos seguir e falar sobre o terceiro mundo, que é a era em que o Luffy vive, nascida diretamente da inundação e da vitória histórica do governo mundial sobre o próprio Reino Antigo. Esse mundo carrega características bem específicas: domínio quase total do governo mundial sobre a informação, Imu reinando de forma completamente oculta, dragões celestiais vivendo acima de qualquer povo comum, ponegrifos proibidos, piratas em busca de liberdade e um exército revolucionário tentando há décadas derrubar essa mesma estrutura por dentro. Os próprios textos de Harley, ao descrever esse terceiro ciclo, falam sobre o retorno do Sol e uma nova manhã se aproximando. Essa passagem específica aponta diretamente para o Luffy, para o Nika, para o retorno da própria verdade histórica apagada, ou até para o uso finalmente correto de uma energia que, no passado, sempre foi tratada como proibida. Pessoal, eu não sei se vocês se lembram, mas em Egghead, o próprio Vegapunk já declarou praticamente não conseguir afirmar com certeza absoluta quem estava certo durante o século perdido. Isso é importante porque complica bastante a imagem de Joy Boy dentro da obra. Ele deixa de ser apenas o herói que perdeu e passa a representar alguém que provavelmente precisou tomar decisões extremamente difíceis, incluindo talvez permitir que armas capazes de destruir o mundo continuassem existindo na esperança de que uma geração futura conseguisse utilizá-las de um jeito melhor do que ele próprio conseguiu. Já do outro lado dessa mesma moeda está o Imu, cuja reação ao nome de Joy Boy nunca pareceu simples repulsa. Na verdade, parece um rancor pessoal, do tipo que só nasce entre quem realmente esteve presente, lado a lado, antes de tudo aquilo desmoronar. E esse mesmo rancor possivelmente fez o Imu criar um sistema que é uma mentira. Afinal, depois da Guerra do Século Perdido, os 20 reinos fundadores formaram oficialmente o governo mundial, prometendo igualdade absoluta entre eles, simbolizada justamente pelo próprio trono vazio, provando que nenhum rei individual deveria governar acima dos outros. A simples existência de Imu sentado por 800 anos naquele mesmo trono já prova sozinha que essa promessa nunca foi verdadeira. Não é à toa que, no momento em que o governo foi criado, cada um dos 19 reis depositaram suas armas supremas na frente do trono, e essas armas acabaram por virar a força especial de Imu, que ele utiliza quando precisa. Ou seja, o governo mundial nunca foi apenas uma organização política qualquer. Ela é a estrutura criada com todo o cuidado, especificamente para impedir que o passado voltasse a se repetir, ou para impedir que alguém descobrisse a verdade sobre como aquele mesmo passado realmente terminou. Dito isso, existe ainda uma hipótese interessante, mais especulativa, sugerindo que catástrofes tão intensas quanto essas podem ter alterado profundamente a própria biologia do mundo. Humanos, gigantes, tritões, homens-peixes, minks, lunarianos e as outras raças poderiam representar não apenas a variedade criativa qualquer, mas resquícios reais de como diferentes povos tentaram sobreviver depois que o mundo já tinha acabado pelo menos uma vez. Seguindo a mesma linha, o próprio Vegapunk já explicou que as frutas do diabo parecem nascer diretamente dos desejos humanos, manifestando fisicamente a vontade de voar, de sobreviver ao fogo, de mudar completamente de forma, ou de escapar das próprias limitações que um corpo comum geraria. Ou seja, se o mundo inteiro já passou por catástrofes profundas, essas frutas podem representar literalmente os sonhos antigos de sobrevivência de uma humanidade que nunca parou de tentar se adaptar ao impossível. E é exatamente por isso que o Bafo se tornou o ponto onde praticamente todos esses fios convergem ao mesmo tempo. Textos antigos, mitologia de Nika, gigantes ancestrais, resquícios de tecnologia milenar, Imu agindo diretamente pela primeira vez em muito tempo e o próprio Luffy sendo confrontado cara a cara com a pergunta sobre até que ponto ele realmente representa Nika. Elbaf deixou de ser apenas a Ilha dos Gigantes e virou o momento exato em que ciência, mito e história oficial finalmente começam a falar a mesma língua dentro da obra. Dito isso, com esse cenário montado, ainda existe um terceiro jogador se movendo silenciosamente. O Barba Negra, que pode obter, através do Caribou, informações poderosas sobre pelo menos duas dessas armas ancestrais, Poseidon
e Pluton. E isso, pessoal, monta um triângulo final bastante claro. E Mu já possui uma arma equivalente, que é manter o mundo submerso sob controle total e está disposto a utilizar a Mother Flame sem hesitar. Barba Negra pode buscar as outras duas armas, movido puramente por ambição pessoal, sem se importar nem um pouco com qualquer destruição colateral que isso cause. O Luffy, diferente dos outros dois, não busca controlar arma nenhuma, busca liberdade, e pode acabar sendo o único, entre os três, realmente disposto a impedir que qualquer uma dessas armas termine de destruir o mundo uma outra vez. Esse cenário inteiro deixa o próprio mundo de One Piece diante de uma pergunta gigantesca: o que fazer com poderes capazes de apagar o planeta inteiro? Dito isso, existem pelo menos 4 caminhos possíveis dentro dessa própria lógica. O primeiro seria destruir completamente todas as armas ancestrais, fazendo Luffy completar aquilo que o próprio Joy Boy nunca conseguiu terminar. O segundo seria utilizar essas mesmas armas uma última vez, talvez para derrubar a própria Red Line ou destruir Marijoa de uma vez por todas. O terceiro seria simplesmente tirar essas armas das mãos de qualquer governo ou tirano específico, entendendo que o problema nunca foi a existência delas, e sim quem sempre teve acesso a esse tipo de poder. E por fim, o quarto caminho seria transformar toda essa capacidade de destruição em reconstrução real, utilizando tecnologia como a Mother Flame para gerar energia livre e não mais uma guerra. Porém, pessoal, a verdade é que, independente do caminho que o Oda resolva seguir, uma coisa é certa: ainda é muito cedo para o Luffy. Ele foi derrotado de forma humilhante, precisou ser salvo pelo Gaban e ainda tomou uma lição de moral que com certeza ficará gravado na sua mente para sempre. No fim, até que o Luffy esteja preparado, muitas vidas serão perdidas. Contudo, quando ele superar o Roger e o Joy Boy, nem mesmo Mu irá conseguir fazer alguma coisa. E será nesse momento que o amanhecer do mundo irá retornar. Bom, agora me diz aí, você acha que o Luffy vai destruir as armas ancestrais, usá-las uma última vez ou encontrar um caminho completamente diferente desses dois? No fim, se chegou até aqui, eu só peço duas coisas: se inscreve no canal e deixa o like. E caso você queira entender um pouco mais como o Luffy pode despertar um novo poder, clica nesse vídeo que tá aparecendo na sua tela.